Olá, eu sou a Ana Feigl, também conhecida como Naná ou Nana, e eu sou a professora de redação no Perspicaz Vestibulares, junto com o Bruno, que é o outro professor de redação, e ele vai dar mais a parte de repertório, ele é especialista nisso, ele trabalha com sociologia, então ele sabe muito mais do que eu sobre sociologia e filosofia para dar essa parte. Eu vou trabalhar mais a estrutura e como aplicar isso em redação. Como nós estamos no fundamento do texto, na parte inicial de redação, eu começo dando essa primeira parte do curso. Então, nós entramos em redação com introdução ao texto. Começando por essa fotografia, eu afirmo que é uma fotografia e você vai ver por quê. Nós temos essa imagem que parece ser uma superfície com um buraco onde estão entrando umas tintas ou entrando umas luzes, ou até saindo um jogo de tinta, um jogo de luzes, que parece que o cara está puxando ou que ele está até empurrando, ele que está criando esse buraco na superfície, ou parece até que tem algo saindo desse buraco para entrar na mão dele. Enfim, nós temos essa fotografia bastante colorida, mão de um cara aqui, uma superfície que nós não sabemos do que é, mas é uma superfície bastante colorida. E é uma fotografia muito bonita, é uma fotografia que mostra uma perspectiva dessa mesma situação. É o mesmo modelo, é a mesma imagem, é uma televisão que está reproduzindo essa imagem, que tem um jogo, né, que dá essa impressão de profundidade, é um jogo de luzes, e o cara aqui com as mãos estrategicamente posicionadas para criar o efeito que nós vimos na fotografia. E aqui um fotógrafo excelente que soube escolher a melhor lente, as melhores cores, as melhores luzes e o melhor ângulo para tirar essa foto para causar o efeito de estranhamento, de buraco que nós temos aqui. Mas é a mesma situação, é o mesmo modelo, é a mesma televisão, é a mesma figura, só que é um modelo olhado de lentes diferentes, de posições diferentes, de ângulos diferentes, de pontos de vista, de condições de observação diferentes. É o mesmo modelo, só que a gente está vendo aqui do lado, vendo os bastidores da foto, e no outro a gente está vendo de trás, a partir da câmera do fotógrafo, certo? Mas é a mesma situação, é o mesmo modelo. Nesse slide nós temos outra fotografia, e eu afirmo que é uma fotografia, nós também vamos ver por quê. Nós temos essa moça, o centro da foto são os olhos, parecem ser uns olhos que trazem uma angústia, trazem um sentimento aparentemente negativo, né? Um olhar aflitivo, e tem uma maior definição nos olhos, que são mais claros, com esse olhar aflitivo. Nós temos um fundo preto, que contrasta com os olhos, contrasta com a pele dela. Temos aqui uma mão que parece estar pintada de preto. Não parece ser uma luva, porque nós temos as ranhuras dos dedos aqui, a marca das unhas. Parece ser uma mão pintada de preto e uma rosa, sem os espinhos, com uma tinta caindo aqui, ou uma edição da imagem. Enfim, temos essa fotografia bastante exótica aqui, e esse é só uma perspectiva, uma forma de ver a mesma situação que é essa daqui, que é a de um pano preto, que pode até ser uma camiseta, duas pessoas segurando, um cara aqui numa posição aparentemente super desconfortável, que tá com a mão pintada e segurando essa rosa na frente da menina. É a mesma situação, é o mesmo modelo, né? É o mesmo objeto em observação, só que de ângulos, de perspectivas diferentes. Um é a gente olhando os bastidores e o outro é a partir da câmera do fotógrafo, da técnica do fotógrafo, da capacidade dele, da edição dele também
um Photoshop da vida, para tornar a imagem mais bonita. Mas a ideia aqui é que nós temos o mesmo objeto, só que de um ponto de vista diferente, de uma condição de observação diferente. Aqui nós estamos olhando de trás, vendo os bastidores, e aqui, se nós olharmos pela câmera, nós vamos ver algo mais próximo disso, certo? Mas é a mesma situação. E a inteligência do fotógrafo aqui, do artista, é saber escolher a melhor lente, a melhor luz, as melhores cores para produzir, para compor esse texto que é essa fotografia aqui. Aqui nós também temos um ponto de vista, uma condição de observação, uma forma de entender a redução da maioridade penal, ou seja, a diminuição da idade em que você vai preso. Hoje em dia é 18 anos, mas existe a proposta de diminuir para 16 anos. E essa é uma forma de pensar esse mesmo objeto, esse mesmo modelo, ou seja, existe aqui uma continuidade em que aqui era transporte urbano, formas de pensar o transporte urbano, discursos acerca do transporte urbano, valores, aqui um privilégio do indivíduo e aqui um privilégio do público, do coletivo, formas de ver uma mesma imagem, uma mesma figura, certo? Aqui o mesmo modelo de ângulos diferentes. Aqui é a mesma coisa. Nós temos um modelo, temos um tema, temos um objeto de observação que é a redução da maioridade penal e formas de enxergar. Aqui, nesse trecho em especial, nós temos argumentos favoráveis à redução da maioridade penal. A impunidade certamente é a causa principal da ocorrência cada vez maior de atos ilícitos entre os adolescentes. Certos de que, se capturados, sofrerão restrição de liberdade por não mais de 3 anos, os jovens infratores se sentem atraídos por essa vantagem. A impunidade, além de constranger, desrespeitar e violar os direitos das vítimas de crimes cometidos por menores infratores, incentiva a prática de novos crimes, bem como a formação de novos infratores. Essa é uma forma de ver o tema, essa é uma lente possível para ver esse objeto. Se ela poderia ser uma fotógrafa, a Isabelle, ela poderia ser uma fotógrafa e esse poderia ser o modelo dela. Esse é o ângulo dela, a lente dela, o que a câmera dela captura, e aqui uma outra forma de ver o tema, outra visão, outro fotógrafo, que, por exemplo, esse daqui, a Isabelle, ela prefere tirar fotos em preto e branco, e essa daqui em colorido. É a mesma figura, é o mesmo modelo, só que eles têm ângulos diferentes, têm formas diferentes de entender o mesmo objeto, ou melhor, de capturar esse mesmo objeto. E ela coloca: sobre o debate acerca do assunto, a psicóloga Heloísa de Souza Dantas acha que está se formando uma cortina de fumaça que desvia as atenções do problema real. A maioria dos atos infracionais cometidos por jovens estão relacionados ao tráfico de drogas, enquanto crimes hediondos representam um número menor. Souza aponta que o investimento maior em inteligência policial ajudaria a pegar os peixes grandes do tráfico de drogas, ao invés de manter a política de encarceramento em massa, que não tem ajudado a reduzir os índices de violência no Brasil. E aqui nós temos uma perspectiva, uma condição de análise, uma condição de observação, uma lente, uma câmera, uma técnica fotográfica, um tipo de pintura, uma forma de entender um tema que é um objeto, é um modelo de fotografia, é algo que a gente está analisando, que no caso é o tema da FAMEMA de 2020, ou seja, super recente. A redução da maioridade penal pode colaborar para a diminuição da violência no Brasil?
Nós temos então esse modelo, temos esse tema para pensar e podemos vê-lo de perspectivas diferentes, de lentes diferentes. Podemos ver a partir dessa lente em que há um risco associado à redução da maioridade penal, ou nós podemos ver de forma favorável em que há jovens infratores que se sentem atraídos por essa vantagem de não irem presos por tanto tempo assim, enquanto forem menores de idade, certo? A ideia aqui, uma outra forma de entender o que é o ponto de vista, o que é a autoria, é pensar naquelas rodinhas que se formam nas grandes avenidas em torno de um artista, alguém que está tocando música, alguém que está cantando. Você tem essa rodinha em torno de um artista e cada um vai enxergar esse artista de um jeito. A pessoa alta vai enxergar muito bem esse artista, beleza, só que a pessoa baixinha vai enxergar ele mais ou menos entre as outras pessoas, vai enxergar parte do problema, parte do tema que está lá no meio, do modelo que está lá no meio. Alguém que está mais perto vai enxergar com mais detalhes, alguém que está lá longe vai enxergar pequenininho, só vai ver o geralzão. E a autoria no meio disso? A autoria é como você vê o tema, porque os corretores, eles conhecem já Adorno, eles conhecem quem mais? Bauman, Durkheim, eles conhecem Marx, Platão, Aristóteles, eles conhecem toda essa galera, eles leram os livros originais, eles conhecem muito bem o que esses autores pensam, mas eles não conhecem você. A prova de redação, não vou aqui dizer que a prova de redação é incrível, não vou defender ela, porque afinal de contas é um processo seletivo e a gente quer passar e é isso. Mas a prova de redação é o único momento que não há uma resposta certa, não há gabarito, não há verdade absoluta, você não precisa chegar num resultado, num 2 mais 2 igual a 4, certo? Existe uma verdade absoluta que 2 mais 2 é igual a 4, em redação não, você tem, por exemplo, aqui, a redução da maioridade penal pode colaborar para a diminuição da violência no Brasil? Nossa, infinitas possibilidades para isso. Você pode dizer de uma perspectiva que realmente há jovens que se aproveitam disso, ou adultos que se aproveitam de jovens para cometer crimes, e que realmente essa maioridade penal vale a pena para eles. Mas é possível pensar também que a cadeia produz novos infratores, produz mais criminosos. A cadeia não cumpre o papel dela de reformar esse indivíduo, de trazer ele saudável, trazer ele bem, trazer ele inserido em sociedade. Por isso, a prova de redação é o momento que o corretor conhece você, é o único momento que você só precisa responder o tema com a sua perspectiva, com a sua história de vida, com as referências que você tem, com o repertório que você tem. Por isso ele não pode anular a sua redação se você usa, por exemplo, o Bob Esponja. Já vi textos muito bons usando o Bob Esponja. Se você usa Racionais, que hoje está na lista da Unicamp, inclusive, muito bom, não pode anular o seu tema, a sua redação, por usar um repertório que ele não concorda, que ele não acha certo, porque afinal de contas é o seu texto, é a sua autoria, é a sua obra, o texto, é a sua foto, a foto que você escolheu, é a lente que você escolheu, na luz que você escolheu. Você tem aquele tema que está lá posando para você, por exemplo, a mobilidade urbana ou a diminuição da violência no Brasil e a redução da maioridade penal. E ele quer saber como você vai tirar essa foto, que texto você vai produzir, que cor você vai usar, que lente você vai usar, que autor você vai usar, que música, que livro, que série, que filme, que referências você vai trazer para lidar com aquele tema. Por isso ele não pode dizer, você respondeu certo ou respondeu errado. Não, ele quer saber a sua opinião, a sua condição de observação, de onde você veio, quem é você nessa fila do pão, o que você acha desse tema, qual é a sua
condição de observação, quem é você, o que você trouxe para pensar esse tema, como você pensa esse tema, de onde você está. Então, muito obrigada, deixa um feedback para mim, por favor, no grupo ou no Insta, que a gente quer saber o que vocês acharam da aula, tá? O feedback é importante pra gente refazer, pra gente repensar, pra gente melhorar para as próximas aulas. Então, muito obrigada, se cuidem e uma boa semana.